Seguinte, na aula passada nós estávamos falando sobre o enredo, né, o Memórias de um Sargento de Milícias. A gente vai continuar bem rápido, ok? Eu parei no momento em que Leonardinho, aí inclusive no final da aula nós tivemos uma pequena consulta a respeito desses nomes. Então vale até a pena fazer uma pequena pausa e lembrar os nomes deles. Por que os nomes dos jovens são utilizados no diminutivo? Tem algum motivo especial? Não há nenhum registro, nenhum estudo, nada assim nesse sentido. Pensando na figura do protagonista, que é o Leonardo, ou melhor dizendo, Leonardinho, nós temos essa diferenciação do nome dele para nós distinguirmos ele do pai dele, que tem o mesmo nome, ok? E aí, provavelmente deve ter sido algo assim, para ficar, para fazer com que o Leonardinho estivesse próximo dos outros personagens jovens também, por isso que é a Luizinha, a Vidinha, né? Então, os nomes acabaram acompanhando aí, mas não há, nesse sentido, dos outros personagens, uma importância grande dessa questão do nome. Do Leonardinho, sim, né? Só que, a partir de um determinado momento, nós vamos chamá-lo simplesmente por Leonardo. O próprio livro faz isso. Por quê? É como se ele tivesse conquistado aquele status de finalmente adulto, né? Ou conquistado o status de agora ele é um homem, ou está a caminho de se transformar num homem, certo? Não se esqueçam que ele é um personagem complicado, né? O tempo todo ele busca transgredir as regras, ele busca realmente incomodar as pessoas. Por incrível que pareça, existem pessoas assim, parece que não, mas existem mesmo as pessoas que acham que nasceram para atrapalhar os outros, né? E aí o Leonardinho tinha essa ideia também, ele achava que ele tinha nascido para atrapalhar todo mundo. Só que aí, como todo bom romance romântico, a gente vai ter a transformação, né, desse personagem justamente a partir do momento que ele reconhece que ele é apaixonado pela Vidinha e que ele precisa dela para sobreviver, ok? Sobreviver não no sentido literal, né, claro. A mesma coisa vai acontecer com a Vidinha. Lembram que eu falei para vocês que ela era um ser esquisito, desajeitado, feinha, né, tudo mais? Assim que o Leonardinho faz a declaração de amor para ela, já adultos, ela já viúva e tudo mais, assim que ela faz isso, aliás, o Leonardinho faz isso para ela se encontra como mulher. Ela começa a se portar de uma maneira diferente, ela assume uma postura de mulher realmente. Então lembram que eu falei que ela andava com o queixo para baixo, né, evitando olhar as pessoas, com aquele comportamento antissocial? Ela era muito magrinha também, ela não tinha contorno assim de uma mulher, né? E aí a partir do momento que isso acontece, que o Leonardinho fala para ela que a ama, né? Ela começa a ganhar outros ares, inclusive o próprio corpo dela muda. O livro fala que os braços dela ganham contornos mais arredondados, não só os braços, né? A gente pode imaginar que não sejam só os braços. Ela agora assume aquela postura de mais ereta, né? De olhar as pessoas diretamente. É como se o amor, então, estivesse transformando tanto a vida do Leonardinho Catata quanto a vida da Luizinha também. Então, tudo aquilo que a gente viu no início, né, da obra, a respeito dos das duas figuras, a gente tem realmente a transformação garantida pelo amor, pelo encontro amoroso deles. O que é típico também, né, do romantismo. A gente sabe que uma das grandes propostas do romantismo é tratar não só o amor, mas todas as outras formas de sentimento, e principalmente o amor, como algo que seja transformador mesmo na vida do ser humano. Não se esqueçam que a ideia do romantismo geral, né, aquele apanhado geral que a gente faz a respeito do romantismo, é fazer com que o ser humano seja emocional e conquiste aquilo que nós estamos querendo até hoje, o equilíbrio entre razão e emoção, né? E nada melhor do que o amor para fazer isso, justamente porque a gente vive um conflito aí entre razão e emoção, e é justamente isso que vai acontecer com os nossos personagens. Mas enfim, quando eu falei sobre isso na aula passada, né, sobre o Leonardinho e a Vidinha,
Eu falei para vocês que ele foi preso várias vezes, né? Essas prisões todas, elas funcionavam como punições, como repressões do Major Vidigal, né? E o Leonardinho encarava isso como realmente essas ações punitivas e encarava isso de uma maneira negativa. Ao invés dele entender que o que ele estava fazendo era errado, ou então o que ele estava fazendo não era permitido dentro daquela sociedade na qual ele estava inserido, cada vez que ele era preso, quando ele conseguia se libertar, ele voltava mais endiabrado ainda, né? E nessas diabruras aí todas dele, acontece que a Luizinha casa. Eu acabei falando o nome errado dele para vocês, não é Dom Manuel, é José Manuel, o marido da Vidinha. Ela se casa justamente porque o Leonardinho se apresenta um partido ruim, né? Visto que ele não gosta de trabalhar, ele não gosta da ordem, ele não respeita ninguém, então ele acaba virando um mau partido aos olhos tanto da Luizinha quanto da tutora dela, que é a Dona Maria, né? E aparece o José Manuel, então ele se torna um bom partido, mas aparentemente ele é um bom partido. Depois do casamento ele começa a se revelar um marido não tão bom assim, né? E principalmente acontece dele não ser bom de saúde e ele acaba falecendo, então ele deixa a Luizinha viúva. Quando o Leonardinho descobre que a Luizinha ficou viúva, é como se uma luzinha lá no final do túnel acendesse para ele, e aí ele começa a colocar a cabeça no lugar, né? E pensar, não, eu preciso tomar jeito, eu preciso realmente reconhecer que eu sou apaixonado por ela, e é isso que ele faz, né? Aí os dois se casam, garantindo pra gente aquele típico final feliz do romantismo também, né? Só que existem aí alguns pontos importantes que devem ser discutidos, devem ser lembrados, inclusive, porque podem aparecer nas provas de vocês. Um deles eu já falei, que é aquela história do compadrio, né? São aquelas relações de favores entre a sociedade. Em alguma outra obra nós vimos isso? Vimos também. Em qual das obras? No Dom Casmurro, com aquela relação de Dona Glória e José Dias e todos os outros familiares, né, do Bentinho. Então essa relação de que, eu estou fazendo um favor para você e você me retribui fazendo outro para mim. Isso é típico, era típico da sociedade brasileira e infelizmente ainda é também. Outra característica importante é o seguinte, lembram que eu falei para vocês que o Major Vidigal representava a ordem? Era ele que falava, né, olha, nós podemos fazer isso, não podemos, e era ele que dava a ordem de repressão, caso aquilo que estava sendo proposto para ser feito não fosse cumprido da maneira correta. Acontece que o próprio Major Vidigal se deixa corromper. Do que eu estou falando? Tem um último episódio da prisão do Leonardinho. A madrinha do Leonardinho, que é a parteira, ela fica desesperada com aquilo, ela não sabe mais o que fazer, né? E o Major Vidigal, ele se mostra já sem flexibilidade alguma em relação ao Leonardinho, porque foram tantas idas e vindas da prisão que ele não está se mostrando favorável mais à liberdade do Leonardinho. Sabendo disso, o que a comadre faz? Ela vai procurar uma amiga dela para que juntas elas possam ir interceder ao Major Vidigal para que ele libere o Leonardinho da sua punição, da prisão, né? Quem é essa amiga da comadre? Ela chama Maria Regalada. E aí, a Maria Regalada é o antigo amor do Major Vidigal. Olha só que complicado. Então, ele que representa a ordem, ele vai ser corrompido em favor dos seus próprios desejos, em favor das suas necessidades pessoais. Demonstra uma outra coisa típica da sociedade brasileira também, de que lei não existe, justiça muito menos, né? Nós seguimos as coisas todas conforme as nossas conveniências. Inclusive, isso foi tema nosso dessa semana da redação, né? Aquela questão da moral. Então, o Major Vidigal, que representava moral, bons costumes, lei, ordem social, ele vai deixar tudo isso de lado para atender as necessidades pessoais dele. O que a Maria Regalada faz? Vai até ele e fala assim, se você libertar o Leonardinho, eu prometo vir morar com você. Olha que legal, né? Então, tudo aquilo que ele sempre quis
com a Maria Regalada, que era viver com ela, ser casado com ela, né? Ela realmente concedeu através disso. E por que será que ela fez isso para a comadre? Imaginem que a parteira, ela também tem papel fundamental dentro dessa sociedade, né? Porque a parteira é a figura que vai estar passeando entre todos os níveis sociais, porque todos vão precisar dos serviços da parteira, né? E por conta disso, provavelmente, essa figura vai saber das coisas mais sórdidas, mais secretas de todas as famílias. Por quê? O que ela faz? Ela acompanha a gestação, porque a parteira seria aquela coisa do pré-natal, né? Como se fosse possível alguma coisa nesse sentido para a época. Mas ela acompanhava a gestação, não era só na hora do parto que ela estava ali, né? E muitas das vezes ela acabava se tornando madrinha das crianças que ela ajudava no nascimento. Então ela continuava presente ali nas casas todas, né? Então automaticamente a gente vai ter uma figura que tem uma importância muito grande dentro da sociedade e que pode muito bem saber coisas que não podem ser reveladas. Então, mais do que em relação de compadrio, aquela história do rabo preso, que é típico também na sociedade brasileira e muito mais na política, se a gente pensar, né? Então, a gente tem esse tipo de relação social já presente desde aquela época, e a ideia do Manuel Antônio de Almeida é justamente demonstrar isso, né? Contar para a sociedade, fazer com que a gente parasse, as pessoas na época parassem e refletissem, olha, é isso que está acontecendo. Será que é isso mesmo que a gente quer para o nosso país, né? Será que é isso mesmo que a gente quer para a nossa sociedade? Não se esqueçam também de uma outra característica importante do romantismo, que é fazer com que a gente crie um ideal, uma sociedade ideal. Como criar a sociedade ideal com essa realidade? Por isso, de toda aquela nossa conversa da aula anterior. É um livro que representa o romantismo, porém é um livro realista, né? Porque ele vai contar exatamente do que é, aliás, o que é que acontece na sociedade. Então é como se o Manuel Antônio de Almeida falasse realmente para os seus leitores, olha, a gente está idealizando tanto e conforme a gente idealiza, a gente foge da realidade. E essa fuga está fazendo com que a gente não enxergue coisas ruins, que a gente não enxergue os nossos erros. E esses erros podem ser fatais, né? Então, mesmo que não pareça, há a presença da crítica social aí, né? E essa crítica aparece dessa forma, comentando de forma explícita e o mais real possível a maneira como as pessoas se comportam. Então, isso pode ser que apareça nas provas de vocês, tá? E aí, em relação a esse comportamento, dá para correlacionar com alguma outra obra? Dá, né? Dá para relacionar com as obras realistas mesmo. Dom Casmurro, A Cidade e as Serras, que são críticas ferradas, ferrenhas à sua sociedade. E, mais que tudo, Gil Vicente, né? Com o Alto da Barca do Inferno. Só que aí, no Alto da Barca do Inferno, a gente tem aquela discussão do que é certo, não só em relação às leis públicas, né, mas também aquela questão da moral que a gente discutiu aqui também na quarta-feira, a respeito daquela proposta da redação. Quarta não, segunda, sei lá, quando foi. Então, a gente tem essa relação da moral. Aqui, no Memórias de um Sargento de Milícias, não há discussão da moral, dessa questão religiosa, não há ligação direta com a questão religiosa, diferente do que acontece lá no Alto da Barca do Inferno, ok? No Dom Casmurro há até uma crítica, né, em relação à religião. A gente falou disso no dia que nós discutimos, que é aquela questão de tratar a religião como algo comercial, aquela história de vender promessa, vender resultado da promessa, encarar a promessa como uma dívida que possa ser transferível, que possa ser prorrogada, qualquer coisa assim nesse sentido. Então há uma certa crítica, mas não é uma crítica tão direta quanto o que acontece no Alto da Barca do Inferno em relação ao relacionamento do homem com a religião. Aqui no Memórias Póstumas não há. Há crítica, sim, do governo, em relação ao governo brasileiro da época, que impede manifestações religiosas que não sejam cristãs, que era típico da época também, né? Tanto é assim que o próprio pai do Leonardo, o senhor Leonardo Pataca, é preso por estar lá
participando de uma macumba, né? Participando de uma obrazinha lá de feitiçaria. Então, na época, realmente não era permitido. Em contrapartida, a gente vai ter a descrição bem detalhada, bem realista do comportamento da grande massa populacional. E aí, dentro disso, a gente tem festas populares, festas que aconteciam nas ruas, inclusive, carnaval, por exemplo, carioca, festas religiosas também, que aconteciam na rua. E a gente vai ter a descrição do interior, por exemplo, das igrejas, descrição das ruas, que é hoje o que representa o centro carioca, aquelas ruas mesmo, que são históricas, assim como São Paulo tem aquele centro histórico, né? O Rio de Janeiro também tem, e essa região aí atual do Rio de Janeiro corresponde ao que foi retratado aqui no livro, além da periferia também, que a gente tem, por exemplo, a própria família da Vidinha e o Leonardinho Pataca vai morar em algum momento nessa periferia também, quando ele fica nessa relação de amigado, né, com a... Ok? Você tem algum comentário para fazer a respeito da obra? Querem perguntar alguma coisa? Não? Sem problemas. Podemos encerrar por aqui, então. Como eu falei para vocês na quarta-feira, eu acredito que seja a obra mais simples entre todas essas que a gente tem que ler. Porém, existem essas relações aí que podem ser cobradas, que eu já vi em vestibulares anteriores, não só o vestibular da Unicamp, da FUVEST, mas o vestibular da Unesp, inclusive. Quando nós fizermos a revisão de segunda fase da Unesp, vocês vão ver essas questões, né, aparecendo aí, questões específicas em relação a esse comportamento social que eu falei para vocês, de compadrio, da parteira, né, do porquê que ela está presente nas casas todas. E a gente tem que correlacionar com as informações que vocês têm, que são históricas também, com todas as informações que o Márcio já deu para vocês. Vocês precisam mesmo conseguir fazer isso, estabelecer essa correlação na cabeça de vocês e mais do que isso, né, estabelecer correlação com a linha cronológica. Inclusive eu vou fazer isso, colocar para vocês. Aliás, não vou colocar no portal, vou entregar para vocês na segunda-feira. O Luiz tinha me falado disso, de a gente reunir todas as informações, né, como se fosse numa linha cronológica, a respeito das escolas literárias daqui do Brasil e de Portugal. Eu vou entregar para vocês impresso, é tudo muito sintetizado, claro, mas só para vocês terem ideia, inclusive em relação a datas, né? Não que as datas sejam importantes, elas não serão cobradas como eram antigamente nos vestibulares antigos de, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Mas as datas, elas funcionam como ponto referencial para vocês falarem assim, então... era mais ou menos na época de tal coisa. Será que esse fato histórico, ele reflete no contexto da obra? Claro que sim, né? Será que esse fato histórico reflete no autor, para ele escrever? Claro que sim. Isso nós já comentamos várias vezes, em todas as obras, nas escolas literárias também. Na verdade, essas informações que são as mais importantes, não nomes, datas certinhos, porque tudo isso realmente não é cobrado. Porém, pensando nas obras que são de leitura obrigatória, aí sim, algumas questões farão referência a nomes de personagens, a comportamentos específicos deles, que é justamente para saber se o aluno leu mesmo a obra ou se só ouviu uma aula ou leu um resumo. A ideia é essa, ok? Mas também não serão todas as questões assim. Então dá para pontuar, dá para fazer uma pontuação alta, inclusive, mesmo que de repente vocês não tenham lido na íntegra, o que eu acho que a maioria que não leu, né, infelizmente. Pessoal, muito bem. Eram essas, então, as informações que eu tinha que falar. Olha como eu fui ninja.